Os irmãos e irmãs, a paz do Senhor, aqui vos fala pastor professor José Roberto. Estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição de número 9, que será estudada agora no dia 28 de novembro de 2021. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. O apóstolo Paulo, quando se encontrou com os vocacionados na cidade de Éfeso, ele delegou responsabilidade e orientou-os em relação ao chamado, para que eles tivessem ciência, né, de que eles tinham uma missão a cumprir. Eles deveriam cuidar do rebanho, e eles foram constituídos não por eles mesmos ou por qualquer homem, mas pelo próprio Espírito Santo, para apacentar a igreja, e que não é uma igreja de nós mesmos, é uma igreja que pertence ao próprio Deus, é uma igreja de Deus. E essa igreja foi comprada por um alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, a liderança, tanto os veteranos quanto os mais jovens, devem ter essas orientações em mente. Saber que foram vocacionados para cuidar do rebanho e que eles foram constituídos pelo Espírito Santo, que foram responsabilizados de cuidar da igreja e que essa igreja é de Deus e que também essa igreja foi resgatada, foi comprada pelo sangue de Cristo. Paulo e sua dedicação aos vocacionados é o título da lição. E nós vamos estudar o tema geral, o objetivo geral, inclusive, é mostrar que o papel cuidador da liderança mais antiga a respeito da liderança mais jovem. Nós precisamos entender que chega uma hora que o bastão tem que ser passado. Chega uma hora em que a idade pesa, que a mente já não mais acompanha, o corpo não consegue responder. E, evidentemente, os mais antigos não é que devam ser descartados, mas cada um deve fazer a sua própria leitura, entender o momento de passar a responsabilidade aos mais jovens. Às vezes o trabalho sofre, o trabalho é sacrificado, porque muitas pessoas não entendem que o seu tempo venceu. Podem continuar ajudando, contribuindo, aconselhando, orientando, mas às vezes o trabalho demanda juventude, força, ação, e às vezes nós não temos mais condições de fazê-lo e precisamos entender, fazer a leitura, a interpretação do tempo, da nossa própria condição. E além disso, preparar jovens obreiros para que eles possam dar continuidade ao trabalho. É isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Esse primeiro ponto, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Ali no capítulo 20, justamente nesse capítulo 20 do livro de Atos, nós nos damos conta do momento em que Paulo faz ali uma verdadeira escola bíblica, né? Uma escola bíblica de obreiros, dando as instruções e as orientações para que os irmãos tomassem ciência da responsabilidade que estava diante deles.
E Paulo chama a atenção desses vocacionados. Então é preciso nós cuidarmos da nova geração. No contexto da política eclesiástica, às vezes tem obreiros que têm medo dos mais jovens, receio de que eles possam tomar os seus lugares, de que eles possam perder terreno e acabam envelhecendo e pecando e errando em não preparar uma liderança para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado. A obra é de Deus e a obra continua. Nós passamos, mas precisamos investir na formação de obreiros e obreiras para que possam dar continuidade à obra de Deus. E o apóstolo Paulo é um exemplo. Paulo é um exemplo, é um formador de obreiros novos. Nós, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos e mesmo as epístolas, nós nos deparamos com uma série de nomes de obreiros e obreiras que Paulo estava formando. Dentre eles, Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, o próprio Lucas, para citar apenas alguns daqueles que foram formados pelo apóstolo Paulo. Então ele é um mestre inspirado por Deus para formar filhos na fé. E ele tornou-se um exemplo para formar obreiros e para que novos líderes fossem surgindo. E para isso o apóstolo recebera revelações do Senhor. E ele repassou essas revelações. Paulo reuniu os vocacionados. Paulo fazia escolas bíblicas, para usar aí uma expressão nossa aqui, no nosso contexto assembleiano, orientando, instruindo, disciplinando. Paulo escreveu cartas pastorais. Primeira e segunda carta a Timóteo. Paulo escreveu uma carta a Tito, dando orientações expressas em relação à condução do ministério. Então a constituição, diz o comentarista, e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo Paulo. E esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja depende disso. O que será da igreja? O que será da igreja no futuro? Nós somos responsáveis pela igreja do presente, mas somos também responsáveis pela igreja do futuro. Será que as nossas ações estão sendo condizentes com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que estamos fazendo a vontade de Deus e colocando o reino de Deus e a igreja de Deus e sabendo que essa foi comprada pelo sangue de Cristo? Ou será que estamos querendo nos apoderar da igreja, tirar apenas vantagem da igreja? Será que nós estamos entendendo que nós estamos cuidando de um rebanho e não estamos formando apenas adeptos de um movimento religioso? E não buscamos apenas, ou não estamos buscando apenas ter influência capital, eleitoral, coisa de qualquer natureza? Nós precisamos entender qual é o nosso papel enquanto líderes e pastores desta geração, e sabemos que nós somos responsáveis pelos liderados e pelos vocacionados que darão continuidade a esse trabalho. E o que muitos estão vendo nós fazermos agora, irão reproduzir, e alguns irão fazer melhor ou pior do que nós estamos fazendo. Daí a importância de nós entendermos esse trabalho. Samuel, no Antigo Testamento, deu esse exemplo, né? A importância de entender a sua vocação, o seu chamado, a sua responsabilidade, o seu compromisso com Deus. O apóstolo Paulo também faz isso aqui no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, meus amados obreiros, queridos irmãos em Cristo, estejamos prontos para identificar os vocacionados. Sejamos exemplo para eles, para que eles possam dar continuidade ao ministério e para que sejam responsabilizados e que assumam o compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo e que saibam dar continuidade a essa obra. Identifiquemos, formemos novos obreiros para o reino de Deus
e para dar continuidade à obra do nosso Senhor Jesus. Estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a continuar conosco. Voltaremos logo em seguida. Bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. O segundo tópico da nossa lição diz respeito ao legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo em relação aos movimentos falsos e aos falsos mestres daquele tempo. Então, uma das formas de nós trabalharmos na construção de novos obreiros e obreiras é preparando-os e preparando-as para defenderem os princípios da fé cristã. Então eles precisam ter uma formação apologética. E essa formação apologética diz respeito à capacidade de defenderem a fé que uma vez foi entregue aos santos. Existem muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos e falsos mestres que estão disseminando o joio no contexto da igreja e nós, obreiros, precisamos estar atentos. E precisamos avaliar essas doutrinas e esses ensinamentos à luz do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus. E Paulo, no tempo dele, ele precisou lidar com dois tipos de falsos ensinos e falsos mestres e precisou responder de forma apologética, defendendo os princípios da fé e instruindo os novos vocacionados para que fossem, de igual modo, firmes em relação a essas ameaças que o Evangelho estava sofrendo. Um desses falsos ensinamentos foram os ensinamentos dos judaizantes. Os judaizantes, conforme nós compreendemos a partir da leitura que nós fazemos da Epístola de Paulo aos Gálatas, que ele diz que escreveu com letras graúdas. E Paulo escreveu de forma urgente essa epístola, porque o Evangelho de Deus estava sendo posto em risco, porque muitos estavam se desviando, indo após falsos mestres que pregavam a manutenção de determinados preceitos judaicos para a salvação. Paulo é bastante enfático nas suas epístolas ao declarar que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, lá naquela região da Galácia, os falsos mestres judaizantes, que era uma dissidência dentro do judaísmo, pessoas que colocavam na mais alta consideração os preceitos judaicos, pessoas que defendiam que para ser salvo era preciso ser circuncidado, mesmo que fosse gentil, pessoas que defendiam que era preciso guardar sábados e dias especiais, luas e festividades judaicas para a salvação. E essa percepção estava colocando em risco a graça do Evangelho e a gratuidade do Evangelho. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus, diz Paulo aos Romanos. Então, o Evangelho estava sendo descaracterizado. E sempre que o Evangelho é descaracterizado, nós precisamos acender o sinal vermelho e atender, e atentar. E dizer, olha, isso aí não é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo escreve aos Gálatas e diz, olha, vocês estão pregando um outro Evangelho, um Evangelho diferente, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então tenham cuidado, vocês estão sendo enfeitiçados. Vocês estão decaindo da fé e dos princípios que nós ensinamos. Então nós precisamos ter cuidado com o legalismo que às vezes entra dentro das nossas igrejas e pessoas que querem colocar uma vírgula
um porém para a salvação, uma condição para a salvação e atrelar a salvação a méritos humanos. Um outro movimento que Paulo precisou enfrentar foi o movimento gnóstico. A palavra gnose no grego quer dizer conhecimento. Era um grupo de pensadores, pessoas atreladas à filosofia daquele tempo, e que defendiam que a matéria era má e que, portanto, a matéria não precisaria, o corpo por si não precisaria ter qualquer cuidado ou qualquer ética em relação ao corpo. E Paulo atenta e diz, olha, não é bem assim. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então, a salvação, inclusive nessa perspectiva cristã, judaico-cristã, ela pressupõe o próprio corpo, porque o corpo haverá de ressuscitar. E nós haveremos de prestar contas no corpo, na eternidade. E aí, os gnósticos, eles também acreditavam num conhecimento especial, num conhecimento restrito a uma determinada elite que se dizia ter alguma intimidade especial com a divindade. E Paulo diz, olha, o evangelho é simples. Alguns deles até anjos adoravam. E Paulo diz, olha, nós adoramos a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Paulo escreve a sua epístola aos Colossenses para enfrentar e confrontar esses falsos ensinamentos, adorações de anjos, coisas que estavam adentrando no contexto da cristandade já naquele primeiro século e comprometendo os princípios da fé, banalizando a própria graça de Deus. Então, meus queridos irmãos, precisamos entender que o Evangelho nos chama a responsabilidade. Fomos salvos pela graça, mas devemos viver em conformidade com a nossa fé. Devemos produzir obras dignas do arrependimento. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, para que de antemão nós andemos nelas, conforme está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, Paulo, inclusive, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que nosso corpo, alma e espírito devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Portanto, do ser integral, do ser como um todo, deve ser dedicado a Deus. Nós precisamos vigiar em todas as áreas da nossa vida. Então, o compromisso de Paulo com o Senhor, Paulo era simples, Paulo não buscava ostentação, Paulo orientou para que os líderes, os vocacionados, os novos líderes, fossem pessoas humildes, se inspirassem no modelo de Cristo, no modelo de serviço de Cristo. O próprio Cristo diz, eu vim para servir, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Então Jesus é o servo. Então ele dá o exemplo, lá em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Quando os discípulos estavam se debatendo quem era o maior no meio deles e quem seria o maior no reino dos céus, Jesus coloca uma criança no meio deles e diz, olha, quem quiser ser grande, seja como uma dessas crianças. Jesus diz, olha, quem quiser ser maior, que sirva mais. E essa perspectiva contraria muitos dos ensinamentos equivocados que a gente observa hoje em dia, sobretudo com alguns líderes midiáticos que estão dando um péssimo exemplo para as novas lideranças. Pessoas que buscam mais o poder humano e o poder terreno do que o poder celestial. Pessoas que, ao invés de viverem em humildade, em simplicidade, são pessoas que colocaram seu coração na teologia da prosperidade, que eu prefiro chamar de teologia da ganância. Pessoas que querem aparecer e ostentar a qualquer custo e a qualquer preço, negando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo.
Eu me preocupo com essas lideranças que estão na mídia e que espelham e que estão formando um grupo de liderados e de pessoas que poderiam ser vocacionadas, e algumas delas até vocacionadas, mas que ao invés de servirem em simplicidade, em humildade, se submetendo ao senhorio de Cristo, são pessoas que estão se deixando levar pelos equívocos dessa liderança que confundiu o Evangelho de Jesus com algo que nada tem a ver com os princípios cristocêntricos ensinados na Palavra de Deus. Bem, queridos, estamos concluindo assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a continuar conosco, voltaremos logo em seguida. Bem, amados irmãos e irmãs, estamos de volta. Terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Nós estamos estudando aqui sobre como formar liderados e uma nova geração de obreiros. O terceiro ponto da lição fala sobre o apelo de Paulo aos novos líderes, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, por ocasião daquela escola bíblica, né? E Paulo, ele dá orientações àqueles obreiros para que não se deixem levar pela avareza e pela ganância. Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 6, a partir do versículo 10, instruindo aos obreiros para que busquem o enriquecimento na piedade. A palavra grega eusebeia, para que se aprofundem na espiritualidade cristã. Há uma vida de oração, há uma vida de devoção, de meditação na palavra de Deus. E essa é a principal crise que nós temos observado na liderança cristã e evangélica desta geração. Nós estamos sendo ensinados que ser pastores e obreiros significa ostentar, ter riqueza, fama, poder, influência e coisas dessa natureza estão descaracterizando a condição do ministério. Por causa disso, muitas pessoas estão se distanciando e afastando-se do chamado e da sua vocação. Muitas pessoas estão decepcionadas com o ministério cristão por causa do mau exemplo que muitos pastores e líderes estão dando para o rebanho, e digo eu, principalmente para os novos líderes que estão sendo formados. Isso porque, meus irmãos e irmãs, nós aprendemos não apenas pelo que nós ouvimos e vemos. Então, aprendemos também pela convivência, pela experiência, pela imitação. E o exemplo que muitos obreiros estão dando não é digno. O exemplo não é digno de ser imitado. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós devemos imitar o exemplo de Paulo, e Paulo, por sua vez, que imitava o exemplo de Cristo. É o nosso modelo maior de liderança. Liderança que serve, liderança humilde, liderança que busca as pessoas, valoriza as vidas e as almas, diferentemente do que muitas pessoas estão fazendo nos dias atuais. Por isso, Paulo é enfático aqui no versículo 28 do capítulo 20, e diz: olhai por vós mesmos. Então é preciso que os obreiros, os mais antigos, avaliem a sua condição. O que é que elas estão fazendo? O que é que você está fazendo, meu querido pastor? O seu procedimento, o seu comportamento? Será que está glorificando a Deus? Será que está inspirando novos líderes para seguir esse modelo e para fazer o mesmo? O que será da liderança futura se seguir os passos de nós mesmos? Nós devemos nos perguntar. E às vezes nós estamos sacrificando uma geração inteira
e que vai demorar muito tempo para que se tenha um despertamento em relação a essa condição de liderança. Cuide de você mesmo, cuide da sua saúde, não seja ganancioso, ambicioso, não coloque a riqueza, a prosperidade acima do seu compromisso com o Evangelho. Valorize mais as vidas do que as coisas. Incentive os jovens. Por que a ganância? Por que a inveja? Será que você não está se apegando demasiadamente ao cargo, à função, e comprometendo a obra e o serviço de Deus? Avalie, porque haverá um dia no qual Deus haverá de cobrar a cada um de nós para prestarmos conta em relação à nossa condição de líderes e à nossa formação de liderados. Então tenhamos o cuidado, e temos cuidado também, diz Paulo, com os lobos cruéis. Isso porque essa metáfora, diz o comentarista, dos lobos cruéis, se refere aos falsos mestres. Olha, irmãos, a igreja ela é ameaçada não apenas pelos que estão de fora, por aqueles que perseguem o Evangelho, aqueles que não querem saber nada a respeito de Cristo e dos ensinamentos da palavra de Deus. Existem os de dentro que também ameaçam a igreja. São pessoas que estão minando o Evangelho com posições equivocadas e distanciadas da palavra de Deus. Pessoas que são destituídas de misericórdia e de amor. Pessoas que provocam dissensão, intrigas no meio da igreja. Pessoas que, na sua carnalidade, incentivam o partidarismo. Temos cuidado. E o comentarista diz, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. O que é que você tem feito para proteger o rebanho de Deus? Quanto tempo você tem dedicado à oração, ao estudo e à meditação da palavra de Deus? Qual tem sido o seu comportamento, o seu exemplo? Será que você tem agido com humildade? Tem inspirado os mais jovens a seguir o seu exemplo? O que é que você tem feito para que os novos líderes encontrem o seu espaço e desenvolvam a vocação para a qual eles foram chamados? Ou será que você tem sido um impedimento, um empecilho por causa da ganância, por causa da fama, da ostentação, da riqueza e da glória terrena e passageira? Tenhamos cuidado. O comentarista diz na conclusão, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros. Essa lição de hoje é sobre obreiros vocacionados, cuidando daqueles mais jovens que foram vocacionados também. Temos um compromisso com as novas gerações, com o rebanho de Deus. Precisamos nortear os vocacionados para que sigam o exemplo de Cristo, para que sejam verdadeiros discípulos de Cristo, obreiros e obreiras na seara de Cristo Jesus. Estamos, portanto, concluindo assim mais um programa EBD em Síntese. Aqui vos falou o pastor professor José Roberto. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico aqui da Assembleia de Deus em Mossoró. E o nosso programa ele é veiculado pelo Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você nos acompanha através da Rádio Libertadora, a nossa FM. Talvez você esteja nos acompanhando através da nossa TV a cabo, do nosso sistema de TV a cabo, ou mesmo pelo nosso canal no YouTube. Este e nenhum outro programa aí das mídias substitui a escola bíblica dominical na sua igreja, na sua congregação. Essa é uma pré-aula, é uma formação para uma preparação para a escola dominical no próximo domingo. Se você tem nos acompanhado, gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe
no grupo de professores e professoras da sua igreja. E no próximo domingo, todos nós juntos aprendendo a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Fiquem, portanto, na paz do Senhor Jesus. E até o nosso programa, até o próximo programa, se assim o Senhor nosso Deus permitir.